Fala, gatinhas! Meu nome é Lenise Duarte. Eu estou aqui em mais um podcast do Ela Saudável. E hoje temos duas convidadas muito especiais. Temos aqui a Larissa Jens. A Lari é empresária, a Lari é investidora anjo. Hoje ela vai estar dando várias dicas nesse ramo do financeiro, né, Lari? E ela também é mentora que transforma mulheres e empresários de sucesso, né, Lari? Exato. Isso mesmo? Isso. Muito bem. E também temos hoje a Márcia Maçã. Seja bem-vinda também, Obrigada. Márcia. A Márcia, ela é empresária do ramo fitness. Ela é gestora de duas academias, da WePlay, as duas WePlays, São né? duas WePlay e o Estúdio Maçã. E o Estúdio Maçã. Isso. E também ela é mãe da Vitória. Mãe da Vitória. Isso, muito bem. E hoje ela vai estar compartilhando também um pouquinho dessa experiência, né, desse empreendedorismo dentro do ramo fitness. Então, meninas, muito obrigada pelo convite, obrigada por ter aceito. E eu sempre digo assim, que o Ela Saudável, o nosso podcast, ele vem com o objetivo de trazer saúde, né, trazer várias informações dentro desse ramo. E nada, né, gente, que bolso cheio também é saúde, né, gente? Vamos combinar. Então, vamos aproveitar ao máximo as histórias que essas duas mulheres têm para compartilhar as dicas que elas têm também. E se você ainda não inscreveu no nosso canal Ser Médico Podcast, se inscreve, dá um like, curta e compartilha para que essa informação chegue ao maior número de mulheres. Então, vou começar com a Márcia. Márcia, é uma das coisas que eu sempre, né, eu gosto muito de ver as histórias de empreendedorismo. Estava até comentando, né, Lari, um pouquinho com você, que às vezes quando a gente vê o final lá da história, né, hoje a Márcia com duas academias super renomadas em Curitiba, o estúdio dela, não sabe o tanto, né, de luta que a Márcia teve que passar para chegar a hoje ser essa empreendedora de sucesso. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho como foi, né, esse start, como foi o início, quais as dificuldades também que você teve, né, nessa parte desse empreendedorismo. Legal. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui. Anteriormente, eu já te disse que eu acho que as pessoas, elas precisam consumir esse tipo de conteúdo, na verdade, né? Que traga verdade para as pessoas. Hoje em dia, a internet, ele traz muitos conteúdos, mas falta um pouco de verdade, né? E o que vocês, a proposta de vocês hoje é uma proposta muito bacana, estão de parabéns. Então, vamos lá. Realmente, você tocou num assunto assim que me deu um start, eu voltei um pouquinho aí no tempo, né? Me vi até carregando alguns equipamentos nas costas, literalmente. E eu acho que quando a gente fala de empreendedor, eu não sei se para todas as pessoas é assim, mas quando eu ouvia falar em empreendedor, eu linkava empreendedor e empresário, e alguma coisa muito grande, sempre muito grande. Mas hoje, depois, quando a gente passa a estudar, né, sobre empreendedorismo, você vê que eu acho que desde muito nova, né, eu venho fazendo isso, porque eu acho que empreendedor é quando você quer mudar. Você tem muitas ideias, você não, é uma inquietude que você tem, um desejo tão grande de mudança, que você não se conforma. É uma insatisfação que você tem de ver algumas coisas daquele jeito e sabe que dá para mudar. E que você quer mudança e você fala, não, eu vou mudar, eu tenho ideia para mudar. Eu não sou, já vou até, depois do podcast, vou conversar com a amiga já aqui. Conexão, né? Lari. Eu não sou a pessoa da planilha, sabe? Eu sou a pessoa da ideia. Eu pego um papel aqui, já estou tendo ideias, eu quero escrever, mas é numa folhinha aqui, eu tenho ideia, eu sou a louca da ideia e eu preciso de pessoas que estejam comigo na mesma vibe, Sim. sabe? E desde pequena, eu sou assim, de acordar à noite, escutar com alguém e falar, olha, vamos fazer tal coisa? Vamos dormir, amanhã a gente fala sobre isso, sabe? Mas é esse desejo de mudança. É de enxergar além, falar, será que se eu mudar isso, trocar isso, fazer tal coisa, daqui 10 anos, eu acho que tal coisa vai estar diferente, né? E aí você começa a linkar as histórias, né? Fala, puta, se Henry Ford, por exemplo, né, há quantos anos atrás tivesse conformado com o padrão do meio de transporte como era antes, nós não teríamos os carros hoje, né? Sim, como são. Então, eu acho que é isso. Eu comecei trabalhando eu tenho algumas, né, experiências na área da educação física, passando desde da educação física infantil até a saúde mental, que é a minha paixão também. Mas no ramo hoje fitness, né, que é o que eu me consolidei,
de começar de aulas, né, de ginásticas, de focar na musculação, alta performance, só com mulheres, alguns nichos específicos, mas de literalmente isso, sabe? Trazer quem me acompanha, quem está comigo, meus alunos lá do interior que ainda me acompanham até hoje, de trazer mesmo, sabe? Os equipamentos nas costas e essa mudança trazer até hoje, sabe? Eu não gosto do jeito que tá. Tem alguém para me ajudar? Tem. Não tem, então eu vou fazer sozinha. É de trazer nas costas mesmo e vou trocar, e não só de lugar. É de os equipamentos de lugar, é do lugar que tá, é da casa que tá, do prédio que tá, da cidade que tá. Sim. Nós estamos em Curitiba hoje. Sim. E, Márcia, eu também, né, como personal, eu vejo muito assim, quando esse final de semana eu estava no interior de São Paulo, e eu me lembro que quando eu fui prestar vestibular, Lari, todo mundo falava, não, porque você precisa prestar medicina, porque você precisa prestar tal coisa, porque, meu Deus, educação física, você vai passar fome. Aí eu falei, gente, eu sempre soube o que eu quis, né? Eu sempre, eu fiquei em dúvida entre 3, mas depois que eu descobri a educação física, comecei a trabalhar, a gente rala muito, mas empreender nessa área, eu falo assim, que hoje eu tenho uma realização financeira dentro da minha profissão, que às vezes, né, muitas pessoas que falaram assim, mas você vai passar fome, que hoje não consegue, e também uma realização profissional, né, Márcia? Exato. Porque você trabalha com saúde, qualidade de vida, você vê uma senhorinha, Lari, que não tá ali, não conseguia, às vezes, colocar o tênis, né, ou colocar o sapatinho, conseguir fazer isso. Então, a gente trabalha muito com essa questão dessa satisfação, né, Márcia? Exatamente. Eu acho que isso motiva, né, a gente a cada vez mais buscar e se desenvolver nessa área. E agora, puxando um pouquinho desse ramo, Lari, pode chamar de Lari, né? Claro. Lari, e você, assim, né? Porque também, só deixar um adentro, essas duas mulheres, gente, tanto a Márcia como a Lari, eu fiz questão de convidar elas, porque geralmente quando você pensa em academia, você sempre, né? A maioria das pessoas sempre tem o dono. Quem que é o dono? Né? Quem que é o dono dessa academia? Eu quero falar com o dono. Às vezes não vem à mente que é uma mulher que está por trás, né, Márcia? Assim, eu também que trabalho bastante nessa área, a gente vê que uma grande maioria dos proprietários, né, são homens. A Lari entra em outro ramo que, quando eu conheci ela, a gente conheceu também num evento de mulheres, eu falei, gente, eu preciso conversar com essa mulher aí. Também, que esse ramo do investidor, da investidora Anjo, né, que é um ramo totalmente assim, eu nunca tinha visto uma mulher, eu falei, gente, isso é incrível, quero conhecer um pouco da história dela. Como que foi assim para você, Lari? Eu acho que é super legal que o tema, né, que é ela saudável, e para mim o empreendedorismo veio focando em como eu posso ter uma vida saudável. Eu trabalhei mais ou menos 10 anos em corporações e em algumas startups, em algumas consultorias, e dentro desses 10 anos aprendi muito sobre como os outros lados estavam empreendendo, como as empresas que eu estava, ou eu mesmo intraempreendendo. A gente fala pouco isso aqui no Brasil, sobre o intraempreendedor, que nada mais é um colaborador que está ali empreendendo dentro da própria empresa, trazendo melhorias, enfim, coisas para dentro da empresa. E eu fui muito essa pessoa para dentro das empresas que eu passei. E aí chegou um momento onde eu falei, eu estou surtando, eu estou aqui à beira de um burnout, de tanto que eu estava trabalhando, e conversando com algumas pessoas próximas a mim, eu falei, não está mais fazendo sentido isso para a minha vida. Eu não tinha mais uma qualidade de vida do jeito que eu queria. E, ao mesmo tempo, eu via que o que eu queria entregar, de fato, eu não ia conseguir entregar dentro dessas empresas. Me ensinaram muito, 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 inclusive muito dessa visão de ser uma mulher, inclusive de ser nova, uma mulher nova do Sul, vindo para um mercado onde acaba sendo muito mais Sudeste, então São Paulo, Rio de Janeiro, e foi muito aprendendo com essas trajetórias, com esses lugares que eu passei, que eu aprendi o jeito certo de me posicionar. Acho que quando a gente fala de ser uma mulher num meio onde é predominantemente masculino, não adianta a gente vir com os 2 pés no peito, não adianta vir com uma bandeira de uma equidade que não faz muito sentido. Tem que ser numa posição onde você dá o seu próprio valor, mas também entende o valor do próximo. Então, acho que, falando da minha trajetória como empreendedora, quando eu decidi focar a minha carreira realmente em como que eu ajudo outras empresas pequenas ou grandes, ou mulheres que estão começando o seu próprio negócio, tirarem esse negócio do papel, foi muito essa visão de como eu gostaria de que alguém tivesse me ajudado. Como eu gostaria de ter ouvido aquilo que eu precisava. Acho que, como a Márcia falou, né, tem muita informação na internet, tem muita coisa legal, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que
fórmula mágica, né? Eu faço isso aqui, esses 2 passos, 3 passos, que as coisas vão acontecer. E a gente sabe que não é assim, que não é uma fórmula mágica, mas, ao mesmo tempo, se a gente tem as pessoas certas, os mentores certos, a gente chega muito mais rápido nesse lugar. Então, a minha trajetória, eu vejo que foi muito importante para me dar esse pé no chão e saber me posicionar muito bem como empreendedora hoje. Que legal. E, Márcia, conta pra gente uma história que você lembra, assim, e se também já aconteceu, de algum momento que você pensou assim, eu quero desistir. Todo dia. Todo dia. Todo dia, né? Não, mas não sei nem como explicar, na verdade. Eu estava conversando com uma amiga ontem e essa semana, não sei se foi ontem, desculpa, mas ela, falando justamente sobre isso, ela me marcou num post que ela fez, que ela estava explicando sobre empreendedorismo, e no post dela explicava sobre isso, né? Um autor que eu não me lembro o nome agora, um empreendedor falando que não tem um dia sequer que ele não se arrependa de empreender. E ela ainda conclui assim, que olha que ele nem é brasileiro, hein? Mas é uma realidade que a gente vive no Brasil, né? E eu ri do post dela, comentei e ainda disse para ela que sou eu todinha. Mas mas é assim, sabe? O que eu fiz da vida? No outro dia, nossa, ainda bem que eu fiz isso. Nossa, por que eu fiz isso? Falo, nossa, graças a Deus que eu fiz isso. Eu tô no caminho, sabe? É todo dia isso, porque assim, eu acho que são alguns elementos, né, que faz um empreendedor, principalmente no Brasil. Mas a resiliência, sem sombra de né, dúvida. é o que a gente tem que ter. É o fato de você apanhar todos os dias e continuar no jogo, né? Nós não estamos falando nem em coragem dos riscos que a gente assume, né? E a coragem, por exemplo, a coragem ela tem algumas vertentes. Nós não estamos falando daquela coragem de assumir o risco, por exemplo, de um alpinista, de alguém que faz algum esporte, né? Que corre o risco de vida. O nosso risco de vida, que não é o de vida, é o nosso risco, por exemplo, é a nossa reputação, é o nosso nome, é o nosso tempo, né? É o nosso dinheiro, é tudo que a gente empreende, que a gente dispõe, que está ali em jogo, né? E eu acho que até mais que a coragem é a resiliência. Perfeito. De um empreendedor. Sim. Né? E você, Lari, tem alguma história, assim, que você lembra, assim, que você falou, meu Deus, agora chutei o balde? Acho que, trazendo até um pouco de contexto, né? Ser investidora anjo não significa que eu estou investindo na bolsa. Tenho todo esse lado, né, do mercado de capitais tradicional, Lari, mas... Só fazendo um adendo, às vezes as pessoas não sabem o que é uma investidora anjo. Perfeito, isso. era exatamente isso. Acho que é um lado de... um pouquinho. Quando a gente pensa em investimento, automaticamente talvez as pessoas associem aqueles gráficozinhos e etc. que a gente vê. A B3 subiu, o Dow Jones desceu. E não necessariamente o investimento anjo é isso. O investimento anjo nada mais é do que um capital que eu disponho para empresas. E empresas, eu digo diretamente à empresa. Então, eu não tenho uma intermediadora no meio, eu não tenho um banco no meio. A maior parte das vezes vamos supor, eu quero investir na Márcia. Então, eu venho aqui, ela tem tantas academias, ela vai me mostrar o plano de negócio dela, vai mostrar o quanto ela quer crescer, só que ela precisa de um capital. Então, o investimento anjo, ele é muito mais conhecido pelas empresas conhecidas como startups, porque a startup ela não tem histórico suficiente para chegar num banco e falar, banco precisa de um empréstimo. Né? Então, para ela, é muito mais fácil ela chegar para uma pessoa física e falar, olha, eu preciso de tantos R$1.000 para eu crescer a partir daqui. É um investimento que a gente considera de risco, porque nada me garante que aquele investimento vai me trazer dinheiro. Tanto que toda vez que eu invisto, eu já vou considerar, cara, pode ser que eu não receba R$1 de volta. Mas a gente investe justamente com a probabilidade que aquilo traga 10, 20, 30 vezes de volta. Então, é muito mais essa visão de que eu, de fato, viro sócia daquela empresa. E o que acontece? É muito legal porque, ao mesmo tempo que eu viro sócia numa visão de financeiro, eu, com papel de sócia, eu tenho que ajudar essa empresa a crescer. Afinal, é o meu dinheiro que também está investido ali. Então, se eu estou ajudando aquela empresa a crescer, eu tenho que ajudar ela com conexões certas, com um planejamento estratégico decente, com uma visão de planejamento financeiro também interessante, tributário, contábil, jurídico. Então, é meu papel como sócia e como investidora anjo de trazer também esse conhecimento. E aí, isso tudo me fez ter muita experiência para falar para outros tipos de empresas, mesmo as que eu não invisto, como que elas deveriam começar ou como que elas deveriam crescer. Falando dessa visão de, cara, às vezes alguns perrengues chiques que a gente passa, é muito comum de ter outros investidores anjos que entram junto. Né? Às vezes não é só eu, a maior parte das vezes não é só eu que entro. E cada um tem uma cultura, cada um tem uma experiência.
E a maior parte das vezes, quando a gente fala de investimento anjo, tem muita gente que não sabe o que é. Eu, como sócia, eu tenho uma parcela pequena. Eu não posso passar por cima daquele empreendedor. Ele continua sendo dono majoritário do negócio. Então, tem gente que acaba não entendendo muito isso. E já passei por várias situações onde tem um ou outro investidor que quer mandar na empresa, quer falar que a empresa tem que ser assim, assim, assado. E aí eu fico naquela saia justa, né? De, poxa, como que eu ajudo esse empreendedor, como que a gente empodera esse empreendedor, porque, querendo ou não, é ele que está no negócio dia a dia. É ele que comanda, é ele que é o líder da equipe. Não dá para vir alguém de fora e só dar pitaco, né? E esperar que aquilo realmente seja como a pessoa imaginou. Mas essa visão, principalmente da questão da vulnerabilidade, acho que é muito normal. Inclusive, é algo que eu trato muito com os meus empreendedores de, cara, tem dias que você vai estar no pico e tem dias que você quer ficar em posição fetal, deitar na cama. E tá tudo bem. Acho que essa é a grande visão, de conseguir se identificar, conseguir prestar atenção nesses gatilhos que talvez trouxeram você até ali, mas, ao mesmo tempo, respeitar. Porque, às vezes, a gente entra nessa linha de, não, eu preciso performar, eu preciso entregar, eu preciso fazer aquilo, daí chega um dia que você estoura, explode, saúde está toda cagada, você explodiu com os funcionários, explodiu com a família, explodiu com todo mundo. Então, acho que, sim, tem essa visão do empreendedorismo, onde a gente consegue sempre estar se cobrando, né? Acho que é natural, é normal, mas o que eu vejo, principalmente para mim como empreendedora e para os empreendedores que eu invisto, eu sempre tento primeiro pensar comigo, né, Larissa, eu não sou invencível, eu não sou a Mulher Maravilha, eu não tenho 35 horas no meu dia, ser, né? nem quero ser, a Mulher Maravilha. e preciso me respeitar, preciso também entender o dia que eu não vou acordar às 6 da manhã para fazer 1 milhão de coisas, e passo muito isso para os meus empreendedores também. Acho que esse é um dos pontos que falta muito a gente se acolher e falar, cara, tá tudo bem. E eu acho, cara, você comentou essa visão da realização. Quando eu vejo os meus empreendedores passando para a equipe deles, tipo, cara, ó, não, e gerando, inclusive, um lugar de trabalho cada vez mais confortável, com uma qualidade de vida, onde eles proporcionam para os funcionários deles também. Acho que, para mim, é a maior sensação de dever cumprido, assim. Nossa, que legal. A Márcia falando de resiliência, é muito legal o bate-papo, que daí a gente vai relembrando algumas histórias, né? Eu lembrei também de uma que aconteceu comigo. Quando eu saí do interior de São Paulo, meus pais nunca deixaram eu dormir na casa do coleguinha, assim. Sempre fui criada assim, bem em casa. E aí, de repente, passo numa universidade, né, com 17 anos, e vou morar em Londrina. Uma semana depois, estava eu ligando, pai, me busca, não quero ficar aqui não aguento, eu quero voltar para casa. Daí, eu me lembro até hoje que meu pai, né, pegou e falou, não, filha, o pai está indo aí te buscar. Minha mãe pegou o telefone, falei, gente, tem que ter uma mulher no rolê, né? Tem que ter. Ela falou assim, seguinte, você não estudou um monte para passar na universidade? Estudei. Então, não era o seu sonho estar aí? Então, agora você aguenta. Então, agora você resiste e você continua. E quando a Márcia me falou sobre resiliência, eu lembrei muito desse episódio, né? Porque foram momentos muito difíceis, assim, dessa adaptação com pessoas que eu não conhecia, a primeira vez que saí de casa. E daí, quando eu olho para trás, eu fico pensando, se eu tivesse parado? E se eu tivesse voltado? Aonde a Lenise, nesse momento estaria, né? Então, assim, para todas as meninas e os meninos também, que estão nos assistindo, mas eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, também de você se munir de pessoas que estão ao teu lado, né? Por exemplo, Lari, você como mentora. Eu acho isso muito legal, porque você, às vezes, quebra a cabeça, né? No empreendedorismo, o negócio não flui e, às vezes, uma pessoa que já está com a experiência ali faça desse jeito. Total. E as coisas começam a fluir de uma forma mais natural e entrar no percurso. Às vezes só está faltando alguém ali, né, que consiga justamente te dar esse ponto. E daí, entrando um pouquinho, né, nessa parte de pessoas e tudo mais, assim, eu queria perguntar um pouco para a Márcia, né, pensando dentro desse ramo fitness, Márcia. Uhum. Eu vejo assim qual que é, assim, para quem está começando também com outros personagens, né? Porque são pessoas que consomem também muito um canal. Uhum. O que você diria, né, assim, para essas personagens, para os personagens que estão começando, ou que estão quebrando a cabeça que às vezes se sente injustiçado no sentido assim, mas a minha profissão não me valoriza, não dá certo, né? Então, você, como, né, gestora, né, empresária desse ramo, o que você falaria para essas pessoas? Que dica que você daria?
Olha, eu acho que a primeira coisa primeiro de tudo, é estudo, sabe? Você tem que focar naquilo que realmente você pretende fazer e fazer o melhor possível. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência. Eu penso assim, independente do que você, né, de onde você esteja, você tem que fazer com excelência. Se você quer ser um personal, então que você seja o melhor personal, né? E entregar o seu melhor significa estudar aquilo que você vai fazer, né? E hoje em dia, sempre foi, né? Eu estudo muito, depois que eu trabalhei 8, 9 anos num CAPES psicossocial e precisei estudar por eu me apaixonar, trabalhei dentro da minha área mesmo, de educação física, atendi os pacientes de lá, um atendimento com educação física. Eu fiz, né, alguma especialização em saúde mental e fui para essa área também. E me apaixonei, né? Estou estudando agora também psicologia esportiva, para focar também nessa área. E as pessoas sempre foram muito carentes, né? O ser humano é carente de atenção. Depois da pandemia, então, é um período assim que nós vivemos antes de pandemia e pós-pandemia, né? Então, hoje, nas academias, nós atendemos pessoas assim que eles estão indo mais em busca de atenção do que qualquer outra coisa, né? Então, a pessoa que está disposta a ouvir antes de qualquer outra coisa, ele já tem meio caminho andado, né? E realmente se entregar aquilo que ele prometeu, né? Então, assim, não você vende, você entrega aquilo que você vende, né? E mais do que qualquer outra coisa, eu acho que a fidelização do trabalho daquilo que você, do seu trabalho, por exemplo, é o quanto que você se empenha naquilo, sabe? Márcia, vou atender a Lê hoje, eu quero saber do seu objetivo. Muitas vezes o personal coloca em cima a vontade dele, né? Total. E muitas vezes ele coloca também, eu não sou a favor daquele negócio que, né, todo mundo consegue, você vai conseguir, não é assim, né? Você é você. E a gente sabe assim, acordei num dia que eu não estou muito bem, meu rendimento vai ser diferente. Exatamente. Igual a Lari falou, respeita, né? Hoje é um dia que eu tô X jeito. E as pessoas estão muito acostumadas, as fórmulas, né, de internet, tem até uma frase que diz assim, que na internet hoje tem todos os cardápios, tem todas as fórmulas do nutricionista, tem todos os treinos, menos o seu. Né? O seu é personalizado. Né? Então, a pessoa tem que ter noção de que ela é um indivíduo, ela é um ser único. Né? Então, o seu treino também é diferente da outra. Sim. E a comparação hoje em dia é muito, principalmente em relação à internet. Né? Então, muitos alunos chegam hoje para a gente já com né, lá com o celularzinho. Lá. Eu quero ficar igual a fulana aqui, o treino eu quero igual dela. Não é assim. Né? Não é assim. E o personal precisa entender disso. Né? O personal ele precisa entender o aluno dele, que ele é um ser humano completo. Né? Ele vai ter dias bons, ele vai ter dias ruins, e está tudo bem. Perfeito. Né? Ele está tudo bem. E que até essa questão o objetivo do cliente hoje é identificar, na verdade. Né? Porque muitas vezes, eu quero emagrecer. O emagrecer não é emagrecer por emagrecer. Qualquer coisa relacionada ao objetivo do cliente, do aluno, hoje em dia, está relacionado ao comportamento dele, né? Na verdade, quando a gente trata de emagrecimento hoje, vou dar um exemplo do emagrecimento, tá? Que é a busca maior hoje dentro das academias, do emagrecimento. O emagrecimento hoje está mais voltado ao emocional do que, né? Romantizaram até o órgão errado, né? Está mais na cabeça do que no estômago. Sim. Então, você tem que entender muitas coisas antes de propor um treino, uma dieta, né? Então, é mais conversa do que qualquer outra coisa. Então, é personalizar. O personal é isso, entendeu? Sim. Não é aquele copia, né? O cola e copia. Não é pegando copia e cola. Eu acho que é isso. Atenção, seriedade no trabalho. Porque você que é da área, você vai me entender, tá? Quando eu decidi, né? O meu marido é meu sócio nas empresas hoje. Ele, de uma certa forma, também é um que acredita muito nesse meu trabalho. E quis empreender nesse ramo por acreditar, por querer mudar a visão dos profissionais da educação física também, porque você vai saber do que eu estou falando. Antigamente, eu sou formada já há 23 anos, tá? Até nas faculdades, né, umas que eu conheci, por fazer estágio, por, né, buscar algumas coisas, o professor de educação física era visto como um recreador. É verdade. Não é? Assim, dificilmente você era levado a sério com alguma coisa, né?
Se tem uma coisa que eu tenho orgulho nessa vida, se alguém me pergunta alguma coisa, no meu currículo, a primeira coisa é professora. Eu amo ser chamada de professora, entendeu? E, pelo tanto que eu falo, vocês perceberam que eu sou professora mesmo, né? Pode falar, né? pode falar. Eu amo ser professora e eu quis e quero que as pessoas acreditem nisso, que ser professor de educação física é diferente, entendeu? Não é, com todo respeito ao recreador, mas o recreador tem o espaço dele, no lugar dele, né? Cada um no seu lugar. Dentro de um ambiente de academias, por exemplo, que é o meu ramo hoje, que nós conquistamos com muito sofrimento durante a pandemia, sermos considerados da saúde, é seriedade, né? Nós estamos tratando ali de coisa séria, é saúde, né? Então, e aos pouquinhos nós estamos conseguindo mudar essa realidade. E pegando o nosso espaço também, né? E falando, ô Lari, você não vai fugir muito, porque sabe o que acontece? Eu acompanho suas stories, sabe, Márcia? E eu vi que alguém, gente, tá treinando, tá correndo. Como tem sido essa experiência para você, Lari? Acho que, como eu comecei a minha frase, assim, comecei a minha fala, o meu foco é realmente ter uma vida saudável. E eu sei que se eu não estiver bem dentro desse corpo aqui, eu não vou conseguir ser a melhor mentora, eu não vou conseguir ser a melhor investidora, não vou conseguir ser a melhor empresária. E, para mim, assim, o que bateu muito foi... meus pais moram num prédio um pouco mais antigo que não tem elevador. E a vida inteira, né, morei praticamente ali com eles. E esses tempos atrás, acho que 1 ano atrás, eu voltei para visitá-los. E era 3 lances de escada, assim. Eu subi, eu terminei, tipo, completamente ofegante. Eu falei, eu me recuso, assim, não é possível uma pessoa de 27 anos de idade estar aqui ofegante com 3 lances de escada. E pensando na minha vida futura, pensando em ser mãe, pensando em todos os negócios que eu ainda quero ter, os países que eu quero investir e aonde eu quero chegar, eu preciso que o meu corpo consiga acompanhar a minha mente. Acho que eu sou muito parecida contigo, de pensar em muitas ideias. O meu marido também fala assim, meu Deus, Larissa, calma, respira. Vamos uma coisa por cada vez. E, para mim, eu sou como sendo uma pessoa um pouco mais de números e um pouco mais de tentar tangibilizar. Eu sempre gosto da frase, sonho se não tem prazo, meta se não tem prazo é sonho. E eu não quero só sonhar. Eu quero, de fato, alcançar. Então, eu coloquei algumas metas para mim em relação a números, quantos treinos eu vou fazer. Comecei a correr por muita influência de amigos meus e vendo que muita gente estava fazendo, eu falei, vou testar, vou ver esse negócio. Que era uma coisa que me desafiava, me deixava realmente, assim, completamente desconfortável. Eu sou uma pessoa competitiva naquilo que eu sei que eu sou boa. Eu joguei vôlei a minha vida inteira e eu sou competitiva no vôlei. Eu sou competitiva nessa visão de investimento, de startup, de mentoria. Agora, nas coisas que eu não sou boa, eu já assumo a derrota. E eu falei, eu preciso ser boa na competição, na corrida e nos treinos na academia para eu me considerar a par dessa competição, vamos dizer assim. Então, para mim, tá sendo um processo muito diferente de colocar essa responsabilidade não na Larissa de hoje, mas sim na Larissa do futuro. Então, é a visão, como eu quero estar, eu tô com 28 anos hoje, como eu quero estar com 30? Com 30 anos eu quero estar com shape e tal, com tanto de massa, correndo, eu gostaria de estar correndo uma meia maratona. Então, assim, tem alguns objetivos que eu comecei a quantificar, porque para mim esse processo fica muito mais simples quando eu quantifico. E, obviamente, também procurei profissionais que agregassem nisso. Passei por muito profissional da planilha, de toma aqui, faz essa planilha de treino. Falei, não é isso, não é isso que eu quero. Hoje tenho um personal, tenho uma nutricionista, tenho outros fisioterapeutas e tudo mais que me acompanham, que são justamente focados em entendendo as minhas necessidades, entendendo o meu corpo, principalmente, e respeitando o meu corpo. Acho que esse é o principal ponto quando a gente fala de ter uma jornada onde você quer alcançar X qualidade de vida falando do corpo. A primeira coisa que você tem que fazer é respeitar teu próprio corpo. E se você não impõe esse respeito com os profissionais que te atendem, putz, vai ser exatamente isso. Toma aqui a foto da Pugliese e quero ser ela. Não vai ser ela. A estrutura do teu corpo talvez não seja desse jeito. Você não vai chegar ali. E acho que ter esses profissionais que me jogaram a real também. Não, Lari, não, você não vai correr uma meia maratona daqui 2 meses, né? Você não vai, ou se você conseguir, você provavelmente vai ficar bem destruída. Então, acho que entendendo esse processo e profissionais que me ajudaram nesse processo foi extremamente importante para minha qualidade de vida.
Nossa, que legal. Gente, ó, deixa gravado aqui que daqui a um ano a Lari vai voltar com a Vou medalha. voltar maromba, vou contar aqui a minha meia maratona. Da maratona aqui, ó, no podcast. A gente vai gravar. A maratona eu já não sei, uma meia talvez olha. Vai dar, né? Nossa, Lari, que legal. E olha só uma frase interessante que você falou, né? Como eu quero me ver daqui a X anos. Porque é muito isso. Pensa, a cabeça tá startup crescendo, investimento, isso e aquilo. E a gente percebe muito isso, né, Márcia? Outra palavra que ela falou, me permita, que Pode. 2 vezes, e importantíssimo, que eu falo sempre para os meus alunos e clientes, processo. Processo. Sim. Né? Tem uma frase de internet que eu uso sempre porque faz muito sentido, que a borboleta, ela não precisa, a lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta, ela precisa de processo, né? É um tempo. E olha que lindo o processo, né? Ela sabe que ela vai passar por um processo até chegar no objetivo que ela quer, e ela já elaborou, né? Ela já desenhou, né, as fases que ela tem, os processos que ela vai passar. E a gente sabe, por exemplo, que alguns processos na vida da gente, eles são dolorosos. Exato. Não é fácil, né? Seria mais fácil, por exemplo, por que algumas pessoas falam assim, Márcio, por que você não grava treinos e vende? Porque eu não acompanho o aluno, eu não sei como é que ele está fazendo, entendeu? Exato. Eu tenho certa responsabilidade nas pessoas que me seguem, né? Por que você não fala da dieta X? Porque eu não sei quem que vai fazer, eu não sei se ele pode ou não comer aquilo. Qual eu que é o tenho conteúdo? responsabilidade sobre as Sim. pessoas, entendeu? Porque então, assim, tudo depende, né? Tudo depende e processo. Eu não posso, por exemplo, falar de uma fórmula mágica para você. Por que muitas coisas demoram, né, de viralizarem, de virarem nossa modinha? Porque a gente fala a realidade, entendeu? Você quer emagrecer? É processo. Né? Você pode emagrecer, não sei, 10 quilos, por exemplo, em 10 dias? Pode, ok, tal, mas você vai engordar de novo, cara, né? Processo, aprenda a viver os processos. Vai sofrer um pouquinho mesmo. A vida do ser humano é desconfortável, né? A gente vai viver desconforto, mas a gente precisa aprender a viver isso. Né? Até puxando o gancho, quando a gente fala do empreendedorismo em si, né? É isso, né? É um processo. É um você processo. não nasce empreendedor. Talvez você tenha as qualidades, né, as habilidades necessárias e tem gente que não tem, tá tudo bem, a gente treina, a gente estuda para justamente adquirir, mas ao mesmo tempo eu vejo, assim, convivo direto com empreendedoras, cara, eu tenho uma super ideia, vou ficar milionária. Uau, legal, mas assim, primeiro fatura seus R$1.000, sabe? Sai do zero, entende que do 0 ao 1 milhão existe, né, 990 mil. Então, acho que o que acontece muito é que a gente vive num mundo hoje muito imediatista. Onde, não, comecei agora, amanhã eu quero estar assim, e depois de amanhã eu já quero... Nananã. Então, acho que entender e conseguir, principalmente, visualizar. Essa é uma das coisas que eu mais bato na minha mentoria. Como é que você quer estar no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo? Ah, Larissa, não sei se você está viva. Se você tem esse pensamento, eu sinto muito. Assim, porque para mim é uma desculpa para você não pensar. Então, quanto mais você pensar, cara, como eu quero estar no final de 2023? Ah, eu quero estar assim, assim, assado. Como eu quero estar no 2025? Como eu quero estar em 2030? Não adianta pensar, claro, a gente realmente não sabe se a gente vai estar vivo. Pode ser que aconteça alguma coisa. Mas quanto mais a gente planejar, mais a gente, inclusive, coloca na nossa cabeça que aquilo vai acontecer. Eu sou muito fã de falar, cara, palavras têm poder. Sim. Quanto mais você declarar... Mas você declarar, cara, vai acontecer isso, eu vou fazer isso, você já tá mentalizando. Aquilo já vai acontecer dentro da cabeça, né? E desde, tipo, poxa, eu vou perder tantos quilos. Ah, eu vou treinar tantas vezes. Eu coloquei, por exemplo, pra mim, a meta de treinar 200 vezes esse ano. Eu já tô no 70. Olha. Então, assim, já tô no quase Parabéns. já passei de 1/3. Eu já sei que eu vou alcançar essa meta antes do fim do ano. Por quê? Porque eu tô todo dia falando pra mim mesmo, eu vou treinar 200 vezes. Então, no dia que eu acordo com preguiça, eu falo assim, cara, não... Mas eu quero treinar 200 vezes, eu quero alcançar essa meta. E a mesma coisa tem que ser com o empreendedor. Poxa, tô no 0 de faturamento, não tem nenhum cliente, não tem etc. O que eu preciso fazer para dar o primeiro passinho? Né? É uma escada. Cara, você sai do primeiro degrau, você não pula 10 degraus. Pode ser que você pule um ou outro, às vezes, de uma só vez. Mas existe esse processo. Quanto mais a gente conseguir declarar esse processo para nós mesmos, ter esse processo claro, como empreendedores, como empreendedoras, mais fácil, mais tangível fica o dia a dia. Acho que esse é o principal ponto, assim. Boa, Lari. Isso eu lembro também quando eu fiz o curso de Pilates, né? Eu tenho formação em Pilates. Daí eu comecei a trabalhar com Pilates e daí eu pensei, um dia eu vou ter o meu estúdio. Um dia eu vou ter meu estúdio. E aí, 2 anos depois, não foi assim, né? Oi, agora eu vou abrir um estúdio. Realmente, tem esses processos. Então, abri o meu estúdio, né? Comecei a chamar outros professores para trabalhar. Hoje eu já tenho uma equipe super bacana.
E daí as pessoas falam, nossa, mas como foi? Então, não foi do dia para noite. Um dia eu tive o sonho, metas, né? Preciso X, o que eu preciso, o local, tudo esquematizando. Eu acho que a Márcia, na academia, né, Márcia? Não foi do dia para noite, quero ter uma academia. Ah, não foi. Não foi assim, né, Não Márcia? foi, não. E como que é um pouquinho da história, né, da WePlay? Eu sou do interior, né? Lá eu já trabalhava com academia desde muito tempo atrás mesmo. Já contei um pouquinho, né, para vocês a minha história. Me envolvi com fisiculturismo ali no início, né? Aí foquei com academia e saí de uma, montei a minha já no quintal da minha casa, né, numa garagem lá, e tinha umas 5 alunas, daí fui para... Na garagem, né? Na garagem. Olha lá, Lari. Aí com 5 alunas ali, uma aluna... Vontade, né? Isso aqui é vontade. Com 5 jumps e 5 alunas. Daí elas falaram, Márcia, tá pequeno aqui, eu queria que mais uma fizesse. Eu falei, é o que tem, gente, não tem mais espaço lá. Então, aí uma conseguiu um espaço, uma sala na empresa do pai. Falei, vamos para... Coloquei os jump nas costas, vamos para... Aí, nisso, eu já consegui comprar um kit do body pump, né? Já era grande coisa, já era uau, né? Já estava super empreendendo, né? Nós fomos para esse lugar, aí já eram 10 alunas, né? Aí, de lá, fui para uma garagem maior, aí montei uma academia no estúdio, e assim, só na mesma cidade, eu acho que eu fui para uns 6, 7 lugares, tentando ampliar sempre, né? Crescendo sempre. Aí, e sempre com ideia, né? Aí não tinha... E tinha essa questão de, na época, era sozinha lá, dar conta da minha filha. Falei para um amigo meu que tinha uma academia bem grande, falei, amiga, é o seguinte, eu tenho X mulheres aqui, eu sempre trabalhei só com mulher. E você tem um espaço grande aí, o que você faz para eu levar minha mulherada para atender só nesse lugar aqui? Aí fez um valor lá para mim, aí eu estipulei uns horários que ele não ia precisar do espaço, levei a galera para lá. Nesse tempo já fui comprando algumas coisas, né, que eu conseguia carregar e levar para lá. E o que é, eu preciso falar isso, que assim, ele me abençoou tanto naquele lugar, que ele via a minha situação lá, como que eu trabalhava lá, e o meu sono, porque o menino foi sensacional na minha vida também. Que ele via, assim, às vezes ele falava assim, o aluguel dessa vez você paga mês que vem, né? Porque até ir crescendo, né, a clientela e tal, daí eu comecei a pegar personal, aí olha que louco, eu tinha um concurso na prefeitura de alguns anos já, pedi, né, para sair sem minha mãe saber, porque senão ia dar para ficar só com o meu negócio. Aí montei, fiquei e fui tocando sozinha com o que eu tinha lá, dentro da academia dele, só de mulher. Daí eu montei o meu negócio dentro do negócio dele, fizemos uma parceria e foi crescendo. E foi. Aí eu me casei, vim para cá, meu marido, meu sócio hoje. E aí eu não sabia ficar parada aqui em Curitiba, né? Falei, meu Deus, eu não sei nem andar em shopping, eu não gosto disso, isso não é minha vida. E, né? De qual cidade você é, Márcia? Eu sou perto de Londrina, de Rolândia. Ah, sim, eu conheço. Eu morei 4 anos em Londrina. Daí, de lá, aí o Estúdio Maçã, não era Estúdio Maçã, era um outro nome, né? Daí nós reformulamos tudo lá. E hoje é meu xodó, né? Que foi a minha primeira aqui. E lá já tem tudo, assim, a minha essência lá. É uma rapaziada que eu chego num determinado horário lá, já atrapalha o treino, porque a gente se conhece, né? Todo mundo conhece. E depois veio a WePlay do Água Verde e a WePlay da Batel agora. Que legal. E ela estava falando de processo, eu fui me lembrando de algumas coisas, né? Às vezes e como que é importante, como você deu o exemplo da sua mãe também, da gente ter alguém de pulso firme ali, né? Que fala, né? Eu tive a minha mãe também, que ela sempre... Ela falava, você não tem o que fazer, não, filha, é para frente, entendeu? Então, eu não tive, às vezes... Mães, né? Exato, que mães, porque antes da pandemia um pouquinho, eu estava me preparando, eu sempre... Crio algumas metas também, sabe? O que eu vou fazer com X idade? Agora eu estou me preparando para 50. O que eu vou fazer com 50? Vou cortar o cabelo curto, vou fazer mais uma tatuagem. Eu estava me preparando para os 40 há algum tempo atrás aí, né? Falei, quero fazer triatlon agora. Já procurei um professor, não sei o quê. Tinha procurado um professor disso, professor daquilo. Aí, do nada, né, no início da pandemia, o primeiro lockdown foi dia 19 de março, né, se não me engano. Dia 21 de março, fiz uma cirurgia de câncer de mama. Aí eu parei com tudo, né, com todos os projetos e tudo. Fiz o tratamento, faço tratamento até hoje. Hoje, o processo que eu vivo, né, a experiência que eu tive, o processo que eu vivo,
eu reformulei todos os meus objetivos, né? Hoje, eu não penso mais, por exemplo, como foi hormonal, eu não posso fazer reposição hormonal, então eu tenho que ter algumas estratégias para, né, para massa muscular, para, né, nutrição, toda essa questão. Então, hoje, assim, é um degrauzinho de cada vez, sabe? Então, eu fico pensando, o processo que eu passo hoje, às vezes as pessoas falam, mas você é fácil porque você tem uma academia, mas ninguém sabe o que a gente passa, né? Mas você é fácil porque você é personal. Dor de cabeça, mas para você é fácil, né? porque tem muita coisa, é muita coisa. Mas, então, assim, as pessoas, na verdade, elas não sabem o que a gente realmente passa, né? E eu poderia, na hora, falar assim, poxa, agora eu não vou fazer mais nada também, né? Vou deitar aqui e fazer força para morrer, porque... E não é assim. Nossa, né? e eu até brinco, eu fui coordenadora durante 7 anos de uma academia. Eu falo, gente, é puxado. É puxado. É puxado. Lari, é um tipo de investimento, eu sempre falava assim, ó, pensa, eu recebi a informação do meu chefe, que é o dono da academia, eu recebi a informação dos alunos e eu recebi a informação dos professores. Eu era o funilzinho, né? Falava, gente, eu não sei até hoje como eu não surtei na vida, né? Falei, é Deus, porque... tipo, é muito difícil, ainda mais assim, quando... Pensando na questão dos investimentos, Lari, né? Tem a questão humana ali do lado. Igual você falou, às vezes vem um sócio, daí o sócio fala X coisas. Então, eu vejo assim que dentro dessa sociedade, né, dentro do investidor anjo, você estava explicando um pouquinho pra gente, eu acho que é também uma parte mais complicada, não? É uma das mais complicadas, mas quando a gente fala, quando um investidor vai investir numa empresa, tanto, né, investidores anjos que são pessoa física ou fundos de investimento mesmo, a primeira coisa que a gente olha é a pessoa que está por trás. Às vezes o plano de negócio pode até nem ser tão bom, mas aquela pessoa é tão boa, ela tem tanto assim o carisma, a resiliência, a força de vontade, ela fala com tanta paixão daquilo que você acaba investindo mais porque você acredita na pessoa do que você acreditar no negócio. E a gente até brinca, né? Pega o mesmo negócio, vamos supor, pega um iFood, pega um quinto andar da vida e coloca na mão de outras pessoas. Talvez não acontecesse. Por quê? Porque essas pessoas eram as pessoas obstinadas o suficiente para fazer aquilo acontecer. Foi perfeito? Foi ideal? Talvez não. Provavelmente aconteceu um monte de coisa no caminho, de entrave, etc. E aquela pessoa também se desenvolveu. Mas acho que... falando do capital humano, né? Eu gosto muito dessa palavra, dessa frase. É o mais importante. E a gente fala, cara, é o empreendedor certo, é o fundador certo, com a equipe certa, que vai fazer aquele negócio acontecer. Assim, os empreendedores que eu invisto, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer as pessoas. E depois, realmente, foi conhecer o negócio. Porque, querendo ou não, se eu não confio em quem aquela pessoa eu não vou confiar que essa pessoa tem capacidade e força, resiliência para conseguir levar aquele negócio no nível que eu espero. No nível que, quando eu olho para os resultados, ok, o faturamento tal, o número de clientes tal, tá ok. Isso eu pego e invisto na bolsa, sabe? Invisto, não sei, no Itaú, qualquer outra coisa. Eu não pego e coloco meu dinheiro nisso. Agora, eu acredito no empreendedor. É fácil? Não, porque a maior parte das vezes a gente também tem que dar feedbacks muito duros. Para empreendedores que a gente olha e fala, você não está pronto. Não é o momento. Ou, às vezes, você está pedindo um cheque, né? A gente chama de cheque, que é mais ou menos a rodada de captação que essa pessoa está fazendo. Então, ela fala, preciso de R$1 milhão, preciso de R$500 mil, ou R$100 mil, não sei. Mas a gente olha e tem que ser sincero, tem que falar, tua empresa não está tão grande assim, está faltando isso, isso e isso, da tua própria capacidade, não só de visão de mercado, né? Em primeiro lugar, a gente sempre olha para o mercado, mas acho que é difícil também ser essa pessoa que vai dar o chacoalhão. Eu já fui muitas vezes e já sei que eu fui muito odiada por muitas pessoas. Mas são pessoas que depois voltaram e me agradeceram. Lari, nossa, ainda bem que você falou isso, porque eu consegui entender, me preparou para outros nãos também, e nãos um pouco, vamos dizer assim, maiores do que só eu aqui na pessoa física. E é muito legal quando esse processo acontece. Eu sempre gosto da frase que não existe feedback negativo, existe feedback construtivo. Todo feedback, mesmo que seja algo que você não gosta de ouvir, você com certeza vai conseguir construir e evoluir em cima dele. Então,
a visão do humano, cara, cada um é cada um. A gente é completamente diferente sempre. A gente sempre vai ter pessoas certas no lugar certo, pessoas certas no lugar errado, pessoas erradas no lugar certo. Só que basta a gente conseguir identificar e trazer o melhor daquela pessoa, trazer o melhor potencial para aquela pessoa realmente performar cada vez mais. Acho que eu, como investidora, penso muito nisso. E acho que dá para levar para todos os meios da vida, né? Como personal, como empreendedores, como, enfim, independente do tipo de negócio que cada um tem. Se a gente consegue trazer o melhor daquela pessoa, sugar, entender qual que é a proposta de valor mesmo daquela pessoa, a gente consegue ter um business bom, mas ao mesmo tempo consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Até mesmo isso me lembrou uma notícia que eu tava lendo, Lari, sobre a questão da inteligência artificial, que está muito, né, em alta. E daí eu estava vendo, inclusive tem um programa de neurociência que eu amo a parte de neurociência. E ele dizia muito sobre isso, sobre assim, a tecnologia ela tá aí, ela vai avançar cada vez mais, a gente, né? Mas assim, você ter essa sensibilidade, esse lado, né? Esse tato humano que vai ser o que vai destacar, na verdade, o profissional lá na frente, né? Então, é justamente esse gancho. E meninas, a gente está caminhando já para o final. Então, gostaria um pouco assim, Lari, quem quer contratar a Lari, como que faz? Aonde te acha? Fala um pouquinho mais, né? Como que você pode ajudar essa mulherada aí a empreender? Legal. Quem quiser me achar, é só @LarissaJans, J-A-N-Z. Vai estar aqui em algum lugar, gente. Vai estar aqui. No meu Instagram, acho que todos os dias, mesmo que você não queira, sabe, me contratar, mas ali todos os dias eu estou compartilhando conteúdo. Eu tenho um podcast diário, dias de semana, só final de semana eu me dou o direito de não fazer. Que eu chamo de shot matinal, são 5 minutinhos todos os dias que eu trago ou uma motivação ou faço uma análise de alguma notícia relevante do mercado. Então é algo bem assim, dose de energia logo de manhã. E meu site também, larissajans.com. Ali tem todos os produtos, todas as mentorias que eu faço, desde mentoria em grupo, mentoria individual, consultoria individual e um pouco mais das teses de investimento. Então, Lari, qualquer empresa que você investe? Não. São algumas teses específicas, porque eu acredito que eu consigo trazer o que a gente chama de smart money. Então, é o dinheiro inteligente. Aonde eu consigo trazer esse dinheiro inteligente? Nas áreas que eu já atuei, com segmentos de mercado que eu já atuei. Então, Lari, você vai conseguir super trazer um conhecimento muito bom para uma empresa de blockchain? Não, porque eu não domino isso. Agora, empresas de marketing, empresas de financeiro, empresas de tecnologia, agro, enfim, alguns setores eu já tenho um pouco mais de conhecimento, então acaba encaixando o que a gente chama de tese. Então, ali também tem um pouquinho explicando as minhas teses. Se você está buscando investimento, está buscando capital, vem conversar comigo. Mesmo que não seja comigo, acho que é muito essa visão do networking. Então, vir, conversar, trocar ideia, às vezes apresentar para outros investidores. Sou super aberta, principalmente mulheres. Acho que o meu foco principal o meu Instagram todo é sempre voltado para mulheres, o meu site também todo voltado para mulheres. Significa que eu só invisto ou mentoro mulheres? Não. Mas a minha prioridade, entendendo como mulher, eu vou dar mais espaço para outras mulheres. Inclusive, as empresas que eu invisto, a maior parte delas são fundadas por mulheres. Porque eu sei a dificuldade que é, como mulher, para conseguir um investimento num mercado que é tão predominantemente masculino. Então, é isso, gente. Dá para vocês me acharem por aí. Olha lá, gente. Muito obrigada, Lari. Márcia, agora fala um pouquinho também, né? Quem quer iniciar os treinos, está precisando de ajuda, onde encontra a tua academia, fala um pouquinho do endereço, quais as modalidades que encontra lá também. Então, eu costumo falar sempre para as pessoas, porque aonde eu vou, que as pessoas descobrem que eu sou personal, professor de educação física, ou que eu tenho academia, a maioria delas falam assim, eu odeio academia. Na verdade, eu acho que assim, as pessoas, não é que elas não gostam do exercício físico, ou que elas não gostam de academia. Às vezes, elas tiveram uma experiência ruim de algumas coisas, né? E naquele momento não foi legal o que elas passaram, aquela aula não foi legal, aquela modalidade não foi legal, e que nesse momento que elas estão vivendo, talvez se permitiram viver uma experiência nova, né? E eu tenho 3 academias hoje, com uma equipe sensacional em cada uma delas, que pode, né, que vocês podem, né, quem está nos assistindo aí, buscar essa experiência diferente hoje de academia, né? Para quem quiser tirar alguma dúvida sobre exercício físico ou qualquer outra, né, dúvida que tiver, meu Instagram é Márcia Maçã, é fácil de achar também o meu pessoal, mas o das academias vão aparecer aí, né? O WePlay
CWB, se não me engano, e o outro é Estúdio Maçã. Nele também tem as modalidades, nós temos uma grade bem variada de aulas coletivas, musculação em todas elas, temos pilates de aparelho também, e pode deixar dúvidas lá, que o pessoal nosso do marketing também entra em contato comigo, e pode agendar aula experimental. Ai, que legal. Vamos experimentar coisas todo novas. mundo fitness. Rebeca, fitness também, né, Rebeca? Gente, que papo gostoso. Nossa, agradeço muito, meninas, a presença de vocês. Vocês são inspiradoras. Creio que, né, todo mundo que ouvir esse podcast aí, gente, vai bater e vai falar assim, gente, preciso começar, né? E gostaria também de agradecer ao ateliê Nívia Calil, que está me patrocinando com essa blusa, essa camisa, né? Essa camisa maravilhosa. Gente, falando em mulheres empreendedoras, a Nívia, ela tem um ateliê maravilhoso, que ela trabalha com produtos 100% exclusivos e em seda pura. Então, se vocês gostaram, procura a Nívia. E ficamos por aqui. Tchau, tchau, gatinhas!